meus irmãos. Felicidade. Eu estou muito grato por estar aqui mais uma vez. Não venho tanto apreensivo. Não é das coisas mais fáceis, porque eu estou aqui. Espero que Deus me ajude a sairmos daqui hoje mais inspirados pelos sentimentos de filiação que temos em relação a Deus. Eu peço que todos abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Antes de nós fazermos essa leitura, eu gostaria de lembrar de quando eu tinha 12 anos de idade. Não vou saber adivinhar que ano era. Naquele ano eu assisti um filme que me deixou muito impressionado. Tão impressionado que eu sonhava, muitos anos depois, comigo mesmo sendo protagonista daquele filme. Que filme foi esse? O primeiro filme de super-heróis que realmente fez sucesso. Super-Homem, ou Superman, como chamam hoje, o filme, de 1978. Tinha muita coisa legal para uma criança de 12 anos, um filme daquele. Mas tem uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Depois da primeira aparição do Super-Homem, que ele salva os Lane, salva o helicóptero, salva o presidente dos Estados Unidos, que estava caindo no Air Force One, Força Aérea 1, salva o gatinho da árvore, preso na árvore sem conseguir descer, prende o bandido que ia roubar o prédio, prende os bandidos que tinham assaltado o banco. Então foi uma noite assim espetacular, uma estreia espetacular. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, na redação do jornal O Planeta Diário, estava um verdadeiro escarcéu. O editor-chefe do Planeta, Perry White, queria que de qualquer jeito alguém conseguisse uma entrevista com aquele homem, ou aquela coisa, ou aquele. Eles não sabiam como chamar. Ninguém ainda tinha tido a ideia de chamar o Super-Homem. E ele diz uma coisa curiosa: se alguém conseguir essa entrevista, vai ser a entrevista mais importante desde ele tenta achar assim. Aí vem a mente dele. Desde que Deus falou com Moisés. Aquilo ficou na minha cabeça. Desde que Deus falou com Moisés. Rapaz, que entrevista tão importante que isso é. O dia que Deus falou com Moisés. Não, eu nunca pensava, mas falei, Deus entrevistar Moisés, o que é que tem? Não era isso. É Moisés entrevistando a Deus. Deus, em algum momento, dignou-se a dar uma entrevista a um ser humano. Dar uma entrevista a Moisés. E isso ficou tão marcado na história da humanidade que um filme de super-herói lembra desse momento como sendo um dos mais importantes da história humana. Talvez mais. Pelo menos na avaliação dele. Talvez a gente, como cristão, pudesse dizer que tem um outro momento mais importante ainda. Mas vocês avaliem para os seres humanos o que é Deus dar uma entrevista a um ser humano. Antes de nós lermos o texto, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque a palavra do Senhor nos convida a refletir sobre o amor do Senhor por nós. Ajude-nos a ser receptivos a esse amor hoje,
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Meus irmãos, faz tempo que eu estou com essas palavras na minha mente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Eu esqueci de imprimir, então eu vou pegar aqui e ler da própria fonte. Me permite. Livro Patriarcas e Profetas, a edição mais nova, página 209. Diz assim: a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Contudo, não devemos nos aproximar dele com ousadia presunçosa, como se Ele estivesse no mesmo nível em que estamos. Há pessoas que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se estivessem falando com alguém igual a elas, ou mesmo inferior. Meus irmãos, a santidade de Deus é uma coisa tão grande que o simples fato de Moisés estar na presença dele era motivo para Deus dizer: tira a sandália dos pés. Aqui não é um lugar como qualquer outro. Aqui é um lugar diferente. Veja, 35 anos atrás eu li no manual da Igreja Adventista que os anciãos não devem pregar sermões de repreensão à igreja. Os anciãos devem pregar sermões de encorajamento. Deixe a repreensão para o pastor. Eu nem ancião sou um velho membro. Então eu não quero, de maneira nenhuma, pregar um sermão de repreensão. Não interprete nada do que eu vou dizer aqui como uma repreensão para vocês. Interprete tudo o que eu vou dizer aqui como um convite. Um convite que eu me sinto compelido a aceitar e me sinto compelido a estender a vocês também. Vocês viram que a linguagem fala que tem gente que se aproxima de Deus como se fosse um igual. Eu me lembro quando eu era criança, talvez no início da adolescência, minha irmã era diferente de mim, certo? Coitadinha, não está aqui. Ela era meio difícil. Então, às vezes, quando minha mãe dava uma bronca nela, ela respondia à altura. E eu me lembro de minha mãe dizer: eu não sou sua parceira. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Eu não sou sua parceira, eu sou sua mãe. Engraçado que você acha esse parceiro. Décadas depois eu descobri que isso é parceiro. Essa palavra é parceira. Alguém pronunciou parceira e me virou parceira. Não é? Minha mãe está aqui, coitadinha, que pronunciou essa palavra. Então é isso. Nós não podemos falar com nossos pais como se eles fossem nossos iguais. Ah não, mas meu pai é meu amigo, minha mãe
Sim, mas antes disso, são seu pai e sua mãe. Não são seus parceiros. Eles não são seus parceiros, não são seus colegas de escola, não são seus amigos que estão no mesmo nível que você. São pessoas que estão acima. Você tem que se dirigir a eles com respeito, tem que se dirigir a eles com reverência, talvez seria uma palavra que pode se aplicar a eles. Com honra teu pai e a tua mãe, que diz o mandamento. Meus irmãos, se nosso pai e a nossa mãe merecem honra, imagine Deus. Se nosso pai e a nossa mãe não são nossos parceiros, imagine Deus. Pense no que é a santidade de Deus. Pense no que é a grandeza de Deus. Pense no que é a diferença entre Deus e nós. Como é que nós devemos nos aproximar de Deus? Como é que nós devemos nos dirigir a Ele? Eu já conversei com alguns irmãos aqui, Cláudio é um deles, que uma coisa que eu admiro da Igreja Católica e dos católicos em geral é a reverência. São pessoas reverentes. Eles têm um senso muito profundo daquilo que é sagrado. Tanto é que quando eles se referem à Trindade, eles não dizem a Trindade, eles dizem a Santíssima Trindade. Quando eles se referem à hóstia, aquela hóstia que está ali no sacrário, ou ali é distribuída, eles não falam, o sacramento, o Santíssimo Sacramento. Quando eles se referem a Maria, que eles consideram mãe de Deus e merecedora de reverência, de veneração até, eles falam Maria. Não dá para você ser irreverente quando você tem esses pensamentos inculcados na sua mente. Você está diante de Deus Santíssimo. Você está diante de um sacramento santíssimo. Você está diante de uma pessoa santíssima. Ok? Nós não somos católicos. E algumas dessas coisas não são santíssimas para nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse senso da santidade de Deus, esse senso da santidade das coisas divinas, libertou a minha mãe de uma escravidão na qual ela poderia estar ainda hoje. Vou contar para vocês. Ela precisava vencer alguns desgostos, né? Algumas debilidades. Precisava ter uma vida melhor também. E ela foi convencida, eu posso contar, né? Maninha, a senhora deixa, né? E ela foi convencida a ir a uma dessas igrejas que prometem que você vai ter tudo. Vocês sabem do que eu estou falando? Certo? Eu não vou citar nomes porque, sei lá, uma alma fiel a Deus, por acaso esteja numa agremiação religiosa como essa, pode me ouvir e se sentir ofendido, e eu não quero ofender ninguém. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu respeito todas as religiões, todas. Eu respeito todas as denominações cristãs, eu respeito o candomblé, eu respeito o judaísmo, eu respeito o islamismo, o budismo, o jainismo, eu respeito tudo. Mas eu não respeito as falsas religiões. E quando eu digo falsas religiões, eu não estou falando de religiões com doutrinas falsas, porque todo mundo tem o direito de se enganar. E Deus não vai jogar na perdição numa pessoa que quer ser fiel a Deus, mas que está enganada, equivocada sobre o que ela acredita. Mas as falsas religiões de que eu estou falando são essas religiões de pessoas que são falsas. Elas são falsas. Elas sabem que o que elas estão dizendo é mentira. Elas sabem que o que elas estão dizendo é uma enganação, é uma picaretagem, é uma vigarice. No entanto, elas continuam pregando aquela vigarice para poder ganhar dinheiro
E eu digo a vocês, não tenho nenhum respeito por essas pessoas, nenhum respeito por esses pastores, nenhum respeito por esses pregadores, porque eles não têm nada de servo de Deus. Eles são apenas estelionatários que se aproveitam da boa fé das pessoas. E o que é que acontece? Estava minha mãe lá naquela igreja e o pastor disse aos irmãos: nós estamos começando uma campanha, e nessa campanha você vai ter que doar não sei quanto, vai botar nesse envelope, e quando você colocar esse envelope, você vai ter tão garantida a bênção de Deus, que você vai poder chegar para Deus, pegar Deus pela beca, encostar Deus na parede e dizer: cumpra a sua palavra. Já era, sei lá, a enésima vez que minha mãe tinha ido àquele lugar. Quando ela ouviu aquelas palavras, ela olhou para cima e disse: Deus, só me deixe sair daqui antes de desabar esse teto por cima desse povo. Porque na cabeça dela não cabia se dirigir a Deus dessa forma. O senso da santidade de Deus libertou a minha mãe de uma escravidão de onde ela poderia estar até hoje. Esses falsos mestres que se dirigem a Deus dessa forma, eu acredito que eles nem cristãos são de verdade, no íntimo eles são ateus. Porque se eles acreditassem ao menos no que a Bíblia diz a respeito de Deus, eles temeriam a Deus. Eles teriam medo de usar o nome de Deus do jeito que eles usam. E eles não têm medo. E aí é onde eu quero chegar. Nós devemos ter medo de Deus? Vou responder para vocês: claro que sim. Nós devemos ter medo de Deus. Leiam o que está em Êxodo capítulo 20. Vamos abrir Êxodo capítulo 20. Você sabe, o capítulo 20 de Êxodo é o capítulo dos 10 mandamentos. É o capítulo que contém as únicas palavras da Bíblia que não foram inspiradas. Porque não foi um homem que escreveu sob a inspiração de Deus, foi Deus mesmo que escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Mas nós não vamos ler os 10 mandamentos, nós vamos ler o versículo 20. O povo ficou absolutamente aterrorizado de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus era mais forte do que o mais forte trovão. A voz de Deus era pior do que a erupção de um vulcão explodindo. E eles ficaram absolutamente aterrorizados e disseram para Moisés: pelo amor de Deus, não deixe Deus falar com a gente, deixa ele falar só com você. Depois você diz para a gente o que foi que ele disse, senão a gente vai morrer. E aí no versículo 20, Moisés diz a eles: Moisés disse ao povo: não temais, não tenham medo. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. 3. Deus veio para, não tenham medo, Deus veio para nos provar e para que o medo dele esteja diante de nós. Você pode dizer: não, aí não é medo, é respeito, é temor, reverência. Não, no hebraico é medo. Mas 2 vezes, medo. Moisés diz: não tenham medo, Deus só está fazendo assim para vocês ficarem com medo. Por quê? Ele continua: para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. Para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. Você sabe por que a gente não precisa ter medo de Deus? Porque Deus não é um tirano. O que é um tirano? É aquela pessoa que age sem levar em conta princípio nenhum, só a vontade dela vale e ela faz qualquer coisa, de modo imprevisível. O tirano pode olhar para você e dizer: não gostei desses seus olhos, arranca a cabeça dela. O tirano pode olhar para você: não gostei da cor da sua roupa, leva para ser executado. O tirano pode fazer qualquer coisa, imprevisivelmente, sem levar em conta as
justiça. E é esse medo que nós não precisamos ter de Deus. Porque Deus não é um tirano. Ele não vai nos fazer mal. Ele só vai nos fazer bem. Então nós não precisamos ter medo dele. Porque toda aquela manifestação da grandeza de Deus, por mais assustadora que fosse, Deus não iria mover um dedo mindinho para machucar o seu povo a troco de nada. Nós não precisamos ter medo de Deus como quem tem medo de um cachorro bravo na rua, como quem tem medo de um monstro, como quem tem medo de um tirano. Deus não é assim. Mas Ele quer que o temor dele, o medo dele esteja diante de nós, para que nós não pequemos. Porque Deus, Ele jamais vai agir de forma dura com você a troco de nada, mas a troco de seus pecados, sim, Ele pode agir de forma muito dura. E por isso nós devemos temer. E por isso nós devemos temer. Sabe por quê? Porque Deus detesta o mal. Deus detesta o mal. Vamos ler Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, a sabedoria, que é uma manifestação de Deus, aliás, é o próprio Jesus Cristo, como o Novo Testamento nos revela, diz quais são os sentimentos, tanto da sabedoria quanto de Deus a respeito do mal. Diz assim: o temor do Senhor é o ódio do mal. Detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. Deus detesta o mal. Você pode dizer, não, mas não é assim não. Deus é amor. Deus não detesta nada. Deus não odeia nada. Deus é amor. É justamente porque Deus é amor que Deus detesta o mal. O maior hino da Bíblia está em 1 Coríntios 13. Vamos ler. 1 Coríntios 13, versículo 6. Vocês sabem, é o texto da Bíblia que fala mais longamente sobre o amor, sobre todas as características do amor. E no versículo 6 ele diz assim: não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Meus irmãos, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não fica feliz com a injustiça, o amor não fica feliz com a maldade. O amor não fica feliz com a iniquidade. Ele só se regozija com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é bom. Aí você pode dizer, não, mas ele está dizendo que ele não fica feliz, não está dizendo que ele detesta. Né? Hebreus, por favor. Capítulo 1, versículos 8 a 9. Vocês podem dizer, não, essa linguagem que Deus detesta o mal, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus não é assim, Jesus é amor, Ele vem ensinar uma coisa diferente. Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 9. Aqui está falando de Jesus Cristo. Vamos ver o que é que Jesus acha a respeito do mal. Diz assim: ao Filho, Jesus, porém diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E continua: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, que ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus ama a justiça, mas Jesus, que é a própria encarnação do amor, detesta, odeia a iniquidade. A gente pode ver isso nos evangelhos. Jesus era muito compreensivo com quem pecava por fraqueza.
fraqueza, mas Jesus era muito duro com quem pecava por maldade, principalmente com quem pecava fazendo o mal ao seu próximo. É só você ler Mateus capítulo 23, as maldições que ele lança sobre os fariseus, por causa de todas as desgraças que os fariseus cometiam contra o seu povo. Então sim, nós temos que ter medo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus odeia o mal. E Deus castiga o mal. E você pode pensar, não, mas peraí, eu não sou tão malvado assim. Mesmo? Pare para pensar em como é a natureza humana. Quem de nós pode se dizer livre de pensamentos, de ações, de vontades, de desejos ou de uma natureza maligna? Todos nós temos coisas muito ruins dentro de nós. E é por essas coisas muito ruins dentro de nós, essas coisas são coisas que Deus detesta. São coisas que Deus odeia. Por que nós precisamos ter medo então da ira de Deus? Porque essa ira de Deus castiga. E ela pode castigar o nosso mal. E esse castigo pode ser muito duro. E aí tem mais outra coisa, não, Deus é amor, Deus não castiga. Quando a gente se dá mal na vida, não foi Deus que castigou, a gente só está recebendo aquilo que a gente procurou. Meus irmãos, isso é, sei lá, lei do retorno, isso é aquele livro de autoajuda do segredo, isso aí é doutrina do karma. Com Deus não é assim não. Vamos ver lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20 de novo. Êxodo capítulo 20, lá diz assim, nos versículos 5 e 7. Nós vamos ver aqui qual é a atitude de Deus em relação ao pecado. Versículo 5: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Eu puno, eu castigo. Versículo 7: não pronunciarás em falso o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune, ou seja, não deixará sem castigo aquele que pronunciar em falso o seu nome. Meus irmãos, isso está nos 10 mandamentos, deve ser verdade. Quando Deus diz que castiga, deve ser verdade. Às vezes a gente tem que corrigir a Bíblia. Não, veja bem, Deus não castiga, Deus só deixa você colher os frutos do que você fez. É como se Deus, é mais ou menos como o deísmo, que surgiu na época do iluminismo. Não, Deus fez assim, deu corda no universo e deixou rolar pelas portas, tudo vai funcionar direito. Não é? Aqui se faz, aqui se paga, aquela coisa toda. Não é assim não. Vou perguntar a vocês, quem foi que mandou o dilúvio? Deus virou as costas e Satanás fez a terra? No livro do Patriarcas e Profetas, se não me engano, se não for esse, é outro que menciona, outro da própria linguagem que menciona esse evento, diz que o próprio Satanás vendeu pela sua vida durante o dilúvio, achando que ele também ia morrer. Bom, não sei, mas a conflagração cósmica foi tão horrível que ele teve medo de morrer ali também, junto com todo mundo. Não foi Satanás que mandou o dilúvio, foi Deus. Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Estava lá, a pior desgraça, toda a situação, até deixa de ser escolhido por isso que eles procuraram. Foi isso? Quem mandou as pragas do Egito? Quem foi que destruiu 185 mil soldados da Assíria que iam arrasar Jerusalém? O anjo do Senhor. Deus não mandou Satanás fazer essas coisas. Deus não criou as costas
que deixou essas coisas acontecerem por si mesmo. Deus castiga. E é por isso que nós devemos ter medo, porque Deus castiga. Deus vai castigar os nossos pecados. Deus vai castigar os nossos males. E porque nós não somos capazes de nos livrar desses pecados, de nos livrar desses males, nós devemos ter medo da ira de Deus, do castigo de Deus. Não, às vezes não se ira de verdade, se ira assim, senão não estaria tão escrito tantas vezes na Bíblia. Lá em Efésios 4:26, o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Se nós que somos pó podemos nos irar e ainda não pecar, imagine Deus. Se a nossa ira pode ser sem pecado, imagine a ira de Deus, que é absolutamente pura e santa. Até a ira dele é perfeita, até a ira dele é desprovida de qualquer mal. Deus não seria amor se deixasse o mal impune. Pense em todos os criminosos que roubam as pessoas, assaltam na rua, botam uma arma na cabeça, levam o que você tem, e aí vem o juiz, a pessoa já passou por 86 vezes, como aconteceu recentemente, cerca de 2 meses atrás, se não me engano. 86 vezes a pessoa já foi apreendida pela polícia cometendo crimes. Aí o juiz diz: não, salve, não precisa não, bichinho. Vocês acham isso certo? A gente acha isso justo? A gente acha isso correto? Quando alguém assassina uma pessoa porque quer roubar um celular, quando alguém assassina uma pessoa porque ela é de uma religião diferente, quando alguém assassina uma pessoa apenas porque era a namorada, a esposa que quis terminar e ele não quer que termine, vai lá e mata a pessoa, é para essa pessoa ficar impune? É isso que seria o certo? Se nós, seres humanos, consideramos absurdo, vil, abjeto, nojento, deixar o mal impune, por que Deus deixaria o mal impune? Você imagina a sua filha ser violentada e você não deixa para lá, você deixa para lá, você não se importa, você não vai à polícia, você não denuncia, você não faz tudo que está ao seu alcance para conseguir colocar aquele desgraçado que fez isso atrás da grade para ele acontecer por resto da vida. Não, você não faz nada disso. Por quê? Porque eu sou cristão, eu sou tão bonzinho. Não! Sabe, uma das razões porque Deus castiga o mal é porque quase sempre quando nós fazemos o mal, nós machucamos alguém. E Deus não vai deixar isso impune. Deus não vai deixar para lá porque Ele é nosso Pai. Se você não deixaria para lá o mal que alguém faz à sua filha, ao seu filho, à sua esposa, se você não deixaria para lá, Deus também não deixa para lá. Deus e outra. Essa ideia do temor a Deus, eu lembro de meu falecido pai dizia: tem coisa que a pessoa má deixa de fazer por temor a Deus. E ele queria dizer no sentido de medo mesmo. A pessoa ia fazendo mal, pensava 2 vezes: peraí, rapaz, eu posso fugir da justiça dos homens e adivinha quando ela vier sobre mim, como é que vai ser? Ah, não, mas a gente deve fazer o bem porque é o certo, não por medo de Deus. Eu concordo, mas o temor a Deus criou o mundo. Lembra os 4 anjos do Apocalipse segurando os 4 ventos? O temor a Deus segurou o mundo durante muito tempo. No fim do século XIX, quando o filósofo Nietzsche disse: Deus morreu, o que aconteceu? Uma geração depois, as guerras que vieram deixaram de ter dezenas de milhares de mortos, passaram a ter dezenas de milhões, porque não havia mais temor a Deus. As pessoas não temiam mais a justiça divina, as pessoas não temiam mais a retribuição divina. A santidade de Deus, meus irmãos, é inseparável da sua grandeza, do seu amor e da sua justiça. E agora que nós já vimos essa questão da santidade de Deus como sendo uma expressão do amor de Deus,
da grandeza de Deus e da justiça de Deus, eu queria fazer uma reflexão sobre por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias. Muita gente se pergunta qual é o problema de estar calçado na presença de Deus. A gente não tira o sapato para entrar na igreja. Existem religiões onde se tira, a gente tira descalço. Bom, eu tenho certeza de que, como tudo na Bíblia, isso aqui tem várias interpretações, mas uma me encanta particularmente. Sabe por quê? Porque isto aqui é um pedestal. Isso aqui é um pedestal. Nós estamos diante de Deus, nos despojamos de tudo, mas ainda estamos calçados. Ainda estamos, um tiquinho acima do chão. Tire a sandália. Eu quero você no nível do chão, no nível do pó da terra. Os patriarcas, Abraão, Moisés, Josué, quando eles se encontravam na presença de Deus, várias vezes eles se prostravam com o rosto em terra. Sabe como os muçulmanos fazem? Pois eles faziam mesmo, eles se prostravam com o rosto em terra. Por quê? Tirar as sandálias diante de Deus, se prostrar com o rosto em terra, é reconhecer que nós somos pó. Nós somos pó. Nós somos grãos de areia diante de Deus. A gente hoje perdeu esse costume de se prostrar com o rosto em terra, perdeu o costume de tirar os sapatos, mas ainda é por causa desse mesmo princípio que nós ficamos de joelhos. Por que nós ficamos de joelhos? Para reconhecer que nós não estamos no mesmo nível de Deus, nós estamos muito abaixo dele, ele está muito acima de nós. Por isso que nós nos ajoelhamos, é um reconhecimento do quanto Deus está acima de nós. Por isso que nós fechamos os olhos. Eu lembro que uma vez um pregador dizia: não precisa, isso é só tradição. Sim, não precisa, é só tradição. Mas sabe por que a gente fecha os olhos? Porque a gente não merece nem dirigir o olhar a Deus. Deus é tão grande, tão sublime, tão glorioso, tão poderoso, tão acima de nós, tão maior que nós não merecemos dirigir o olhar a Ele. Nós vamos a Ele como quem suplica, como aquele escravo que matou o outro escravo e está diante do seu Senhor, implorando misericórdia, implorando pela sua vida. É essa a diferença entre nós e Deus. Eu vou ler mais um texto de Patriarcas e Profetas. Ainda é sobre o mesmo incidente da sarça, onde ela diz assim: muitos se comportam na casa do Senhor como não se atreveriam a fazer na sala de audiência do governador terrestre. Aqueles que agem assim devem lembrar-se que estão sob o olhar daquele a quem serafins adoram e perante quem os anjos velam o rosto. Lá em Isaías capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor e os anjos ao redor, os anjos estão cobrindo o rosto com as suas asas, porque eles não são dignos de olhar para Deus. Se isso é verdade para os anjos, imagine para nós. E continua: Deus deve ser altamente reverenciado, altamente respeitado. Todos os que realmente reconhecem sua presença se prostrarão com humildade perante Ele, e como Jacó, ao contemplar a visão de Deus, exclamarão: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó descobriu que estava na casa de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Betel, exatamente isso, casa de Deus. E ele disse: é um lugar terrível, porque
porque é a casa de Deus. Meus irmãos, este lugar onde nós estamos é um lugar terrível, porque é a casa de Deus. E porque aqui é um lugar santo, e é um lugar santo porque Deus se faz presente aqui. Talvez alguém diga, é mesmo achar que essa santidade exigente, isso era só no Antigo Testamento, no Novo Testamento Deus não é assim, Jesus não é assim. Vamos para Hebreus capítulo 10, por favor. Em Hebreus capítulo 10, o autor está fazendo várias comparações entre a antiga aliança e a nova. Vamos ler do versículo 28 a 31. Hebreus capítulo 10, versículo 28 a 31. Diz assim: quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar o castigo mais severo ainda? Que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança do qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos por efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, isso é o Novo Testamento. Não é a dor do pecado contra o Espírito Santo, é o último sem perdão. O autor dos Hebreus diz assim: se alguém que quebrava a lei de Moisés era condenado à morte, imagine o castigo de quem desrespeitou o Filho de Deus, de quem desrespeitou o Espírito de Deus. O castigo pode não vir nessa vida, mas virá. Nem que seja apenas no juízo final. Eu vou fazer aqui uma breve digressão de um pastor que eu ouvi na internet. Não era um pastor adventista, mas ele disse uma coisa assim: a igreja tem que ser feia mesmo. Igreja bonita é idolatria. Para mim, um pouco mais feia a igreja é melhor. Eu prefiro que seja um galpão. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu achei aquilo tão filisteu. Os filisteus são famosos por ser um povo que parece que não deixaram nenhum legado artístico. Eu penso muito diferente. Tudo aqui tem que ser lindo, tudo aqui tem que ser caprichado, tudo aqui tem que ser melhor, porque aqui é um lugar santo. Tudo aqui é santo. Este púlpito aqui está lascadinho, está estragadinho, está velhinho. A gente não pode substituir, porque a gente tem que poupar dinheiro para construir a igreja. Mas isso aqui é santo. Está vendo isso aqui? Ó? Não tem nenhuma beleza nisso aqui, mas isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Esse equipamento aqui, essas caixas de som, esse chão que vocês estão pisando, essas cadeiras em que vocês estão sentando, tudo aqui é santo. Por causa da presença de Deus aqui. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 23. Nesta passagem, Jesus, Mateus capítulo 23, versículos 16 em diante. 16 a 22. Pessoal aí da mídia, às vezes eu deixo para dizer depois, mas eu estou dificultando a vida de vocês. Mateus 23, 16 a 22. Vejam o que Jesus diz sobre as coisas santas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aliás, versículo 16, tudo bem. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis:
Se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, o que é maior, a oferta ou o altar que a santifica? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Sabe, a oferta que a gente coloca aqui é santa. Uma nota de R$20 que entra nessa caixinha não é igual a uma nota de R$20 que continua no seu bolso, porque isto aqui é santo e santifica aquilo que nós colocamos aqui. Santifica a oferta que nós colocamos. Continua. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Deus está sentado aqui no seu trono, neste lugar, nesta igreja. Tudo aqui é santo por causa de quem está aqui e por causa do que ele faz aqui. Não só pelo que ele está aqui, mas pelo que ele faz aqui. Você pode dizer, mas Deus está em todo lugar é santo. É, mas ali, diante da face ardente, aquele lugar era mais santo do que qualquer outro. Deus é onipresente, mas aquele lugar era mais santo do que qualquer outro lugar onde existe a presença de Deus. Por quê? Porque ali Deus estava fazendo uma obra redentora. Porque ali Deus estava se revelando à humanidade, estava se revelando a Moisés, estava anunciando a obra de libertação que ele faria pelo seu povo. Isso tornava aquele lugar mais santo do que qualquer outro sobre a face da terra. E sabe por que este lugar é mais santo do que qualquer outro sobre a face da terra? Porque Deus fala aqui com vocês. Deus fala aqui por meio das pregações. Deus fala aqui por meio dos louvores. Deus fala aqui por meio das orações. Porque está escrito que o Espírito inspira a gente até naquilo que a gente ora. Deus aqui faz uma obra de revelação de si mesmo e de anúncio de libertação. A obra salvadora, a obra redentora de Deus é realizada aqui. Toda vez que nós abrimos essas portas, adoramos a Deus, convidamos pessoas, elas ouvem a mensagem. Isso torna este lugar mais santo do que qualquer outro. Como então nós devemos agir, meus irmãos, em relação a um lugar como esse? Eu vou dar algumas sugestões. Espero ser útil nesse sentido. Isso é como eu não vou aqui colocar nenhuma regra para vocês. Eu não estou aqui como legislador. Eu estou dizendo para vocês como eu tento me comportar num lugar santo como este. Primeira coisa, pontualidade. Deus vai falar conosco. É importante que nós estejamos aqui para ouvir desde as primeiras palavras que Ele tem para nos dizer até aqui. Pontualidade, principalmente para as pessoas que vêm para cá, que vão fazer o serviço, que vão cumprir algum dever. É necessário que nós tenhamos pontualidade como um sinal do respeito que nós temos pela obra que Deus realiza aqui. Outra coisa é o silêncio. Vocês sabem, em Abacuque capítulo 2, verso 20, eu vou ler para a gente se adiantar. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: mas o Senhor está em seu santuário sagrado, silêncio em sua presença a terra inteira. Olha, a gente tem um DVD que Vitor assistia desde que era bebezinho, se chama O Príncipe do Egito. Conta a história de Moisés. E tem uma frase que o faraó diz, quando ele vai falar alguma coisa e alguém quer interromper, ele diz: silêncio. Faraó fala. Meus irmãos, se nós devemos guardar silêncio diante de
Faraó. Qual o silêncio que nós devemos guardar diante de Deus? Se nós devemos ouvir o juiz quando pronuncia sua sentença, todo mundo fica de pé, vai pronunciar a sentença, todo mundo silêncio absoluto. Nós prestamos essa referência a homens de carne e osso, pecadores, alguns vis e corruptos, e muitas vezes não prestamos essa referência a Deus. Nós devemos fazer silêncio no sermão, no louvor, na oração, nas instruções, nos comunicados, porque Deus está falando conosco. Um outro aspecto é a atenção. Devemos ter atenção pelo que Deus está nos dizendo. Prestar atenção ao pregador, prestar atenção ao cantor, prestar atenção ao professor da escola sabatina. Muitas vezes nós desviamos essa nossa atenção por causa de quê? Porque a gente não pode esperar para olhar o WhatsApp antes do culto terminar, ou melhor, para depois que o culto terminar. Nós não podemos deixar de ver aquela última novidade da rede social. Eu estou falando disso porque isso é uma coisa que tem roubado muita atenção de nós. Também quero dizer uma coisa, não julguem as pessoas porque elas olharem o celular durante o culto. Às vezes elas estão lendo a Bíblia, porque elas estão com a Bíblia no celular. Às vezes elas estão conferindo a programação da qual elas fazem parte, para ter certeza da hora que elas vão entrar. Então não julguem, não estou dizendo que é para fazer isso. Eu estou dizendo se você usa o celular na igreja, use para a glória de Deus. Não use para você se distrair. E Deus falando para você aqui na frente. Outro aspecto é o aspecto do vestuário. Todos sabem que nós devemos vir diante de Deus com um vestuário que expresse modéstia, decência, respeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na Justiça Federal. Lá, não importa o que você vai fazer. Se você chegar lá de bermuda, você não entra. Você não entra. Você não entra lá vestido de qualquer jeito. Talvez uma mulher de saia entre, porque, não sei, hoje em dia você dizer que não pode, isso é misoginia e alguém vai preso. Mas as pessoas exigem que nós estejamos vestidos de maneira decente num lugar onde se ministra a justiça. A mesma coisa nós temos de fazer aqui na igreja. Nos vestir com decência, com respeito, com modéstia. Você não deve se arrumar vindo para a igreja pensando, hoje eu vou mostrar o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou vistoso, o quanto eu sou vistosa. Não é para isso que existe a igreja. Você não vem para cá para isso, você vem para cá para cultuar a Deus. O centro das atenções deve ser Ele, e não você. E outra, este lugar não deixa de ser santo porque não está acontecendo o culto. Mesmo quando não está acontecendo o culto, este lugar continua santo. Aproxime-se dele, entre nele, com reverência, com respeito. Vou falar por mim, não vou impor isso a ninguém. Eu não consigo entrar numa igreja, seja ela qualquer, se eu estiver de bermuda. Eu já fui para lugares turísticos, às vezes tem uma igreja absolutamente linda. Eu quero entrar, quero ver como é, mas eu estou me perguntando. Não tem. É só um sagrado. Ah, mas é Deus, é religião. Sim, mas é só um sagrado. Porque ali as pessoas estão buscando a Deus e Deus está realizando uma obra naquelas pessoas. Então, quando eu falei da questão da atenção e da questão do silêncio, eu quero dar algumas sugestões. Eu já vi pessoas conversando durante o culto, porque estão resolvendo alguma coisa da programação que vai acontecer. Mas elas estão conversando aqui nos bancos, estão conversando aqui. E só para de estar tentando ouvir, não faça isso. Mesmo que você esteja responsável por alguma coisa, chame a pessoa, muda a discussão, vá até um lugar onde você possa fazer isso sem atrapalhar ninguém.
Eu falei sobre ficarmos aqui e prestarmos atenção. Veja, houve uma época em que eu não conseguia ficar dentro da igreja. Muitos anos atrás, 20 tantos anos atrás, eu não conseguia ficar dentro da igreja. Eu sentia uma aflição gigante, sentia uma aflição enorme, a ponto de eu não conseguir respirar. Eu precisava sair, eu ficava lá fora, ia para os anexos, ficava quietinho, Estou dizendo, se você não consegue, a programação é longa, você não consegue ficar aqui esse tempo todo, porque você tem alguma questão emocional que não te deixa aqui, tudo bem, não tem problema, Deus não vai castigar você por causa disso, mas faça isso com discrição, saia para um lugar onde você possa ficar bem, respirar, se acalmar, ler a Bíblia, meditar, para que a gente possa manter esse lugar mais referente possível. Não é errado nós nos congraçarmos, nós nos congratularmos, nós nos cumprimentarmos com alegria. Isso é totalmente legítimo. Mas depois de começar a programação, faça os seus cumprimentos no maior silêncio possível. Um sorriso no rosto, um afago nas mãos quando você aperta uma pessoa. Sabe, isso é uma demonstração de respeito pela obra que Deus está fazendo aqui na frente. Eu vou terminar esta mensagem em que eu tratei de vários tópicos, entre eles o medo de Deus, o temor da ira, o castigo e tudo mais. Talvez vocês possam pensar, mas Deus não nos ama? Ele vai nos tratar desse jeito que Rosivaldo está dizendo? Meus irmãos, Deus nos ama. E esse é um dos motivos pelos quais nós não precisamos ter medo dele. Você vai desmanchar tudo que você acabou de dizer? Não vou, vocês vão entender. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que se nós agirmos com a máxima reverência diante de Deus, não porque nós temos medo dele, mas porque nós o amamos. Existe motivação melhor que essa. Nós amamos a Deus e por isso temos máximo respeito e reverência. Deus merece a nossa reverência por tudo que Ele nos dá e por tudo que bom que Ele é. Abra em 1 João 4, versículo 18. 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 18 ao 19. Eu serei breve nos meus comentários para nós concluirmos. Mas eu quero ler alguns textos com vocês antes disso. Em 1 João 4, 18 a 19 está escrito assim: não há temor no amor, ou seja, não há medo no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor lança fora o medo, o amor lança fora o temor, porque o medo é o medo do castigo, mas nós não respeitamos a Deus pelo medo que nós temos dele, nós respeitamos a Deus pelo amor que nós temos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12, nós vamos ver por que o amor lança fora o medo, porque nós não precisamos ter medo. Diz assim: segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança pelo caminho da fé de Cristo. Você não precisa ter medo de Deus. Você pode se aproximar dele com confiança, nunca com soberba, nunca com desrespeito, mas com confiança, por causa do que Jesus fez por nós, desde a eternidade. E o que Ele fez por nós? Nossos dois últimos textos, Hebreus 10, versículos 19 e 22. Hebreus 10, versículos 19 e 22. Diz assim:
Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? E aí no versículo 22: aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Você sabe por que é que nós devemos ter medo de Deus? Porque nós somos pecadores e Deus vai castigar o nosso pecado. Você sabe por que é que nós não precisamos ter medo de Deus? Porque Deus é amor e Ele já castigou os nossos pecados lá na cruz. E é por isso que nós podemos nos aproximar dele, dizer como o salmista Davi: quão amáveis são os teus atos, quão amável é estar no teu santuário. Vamos fechar com Hebreus capítulo 4, versículos 15 a 16. Aqui o autor de Hebreus diz assim: com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Nós não precisamos ter medo de Jesus, não precisamos ter medo de Deus, porque Ele já pagou o preço por todos os nossos pecados. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos nada, Ele sabe que nós somos pó, e Ele tem misericórdia de nós, porque Ele já passou por tudo pelo que passamos. A única coisa pela qual Jesus não passou foi que Ele nunca pecou. Tirando isso, sofreu tudo que nos faz sofrer. E o verso 16: aproximemo-nos então com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça com a ajuda oportuna. Cada vez que você vier aqui à igreja, venha com esse pensamento: aproximemo-nos então com segurança do trono da graça. O trono da graça está aqui, o trono da graça está aqui. Aqui Deus está anunciando a você a salvação. Pode vir com confiança, pode vir sem medo, e pode vir com todo o respeito, com toda a reverência, que o amor que nós sentimos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós sentimos nos inspira a essa reverência, nos inspira a esse respeito, nos inspira a esse cuidado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora ouvir um louvor, e que nesse louvor Deus possa nos inspirar a nos